Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Instituto CPFL. Coprodução Raava Audiovisual. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A educação, ela tem uma conexão tão forte com a proteção do planeta, Numa com a galeria, preservação ambiental. É por meio dela, da educação, que as pessoas, elas podem homem se negro, compreender como donas cabelos crespos, da realidade grisalhos. delas, como donas do lugar onde elas vivem Usa camiseta e e blazer podem escuros. seguir o caminho correto de se autopreservar, de cuidar do planeta, de cuidar delas mesmas. É através da educação. Imagens aceleradas de um viaduto com carros. Na tela, Instituto CPFL e Raava Audiovisual apresentam, de perto, formigas andam em tijolos. Vista aérea da cidade. Direção, Rafael Escuculha e Rafael Tomás. Direção de fotografia, Rafael Escuculha. As cenas se alternam entre detalhes de uma lagarta, cidade e folhas. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Na tela, clima e consciência, um despertar ambiental. O planeta hoje, ele vive, a gente pode dizer assim, ele vive um caos. Na É um galeria, caos ambiental. Sérgio E Túlio esse Caldas. caos, o curioso que se a gente for perceber, assim, a ciência vem falando Jornalista e escritor. 30, 40 anos, que o planeta estava caminhando para uma trilha que era uma trilha muito perigosa. Já vinha esse alerta. Aproxime e afasta as mãos. Mas nós, seres humanos, não nos atentamos a isso e chegamos hoje, neste local em que estamos, que a gente está testemunhando um período, assim, muito único no planeta, né? E é um período não muito interessante Alguém toca para uma todos viola. os seres vivos. Só que a gente não pode ser apenas testemunhas disso. A gente tem que ser atores ativos para, pelo menos, mitigar o que vem acontecendo, né? A gente hoje vive um caos que vai, assim, de grandes tempestades a secas cada vez mais longas e mais extremas, né? Furacões, derretimento de geleiras. A gente está vivenciando uma série de extinção de espécies, né? Tem uns estudos que são alarmantes. A gente tem estudos do WWF que hoje nos coloca que temos 1 milhão de espécies da fauna e flora em extinção. E não são apenas números, não são apenas dados, são realidades que a gente está vendo no dia a dia. Coisas que a gente imaginou que veríamos nos anos seguintes, no futuro, já se tornaram realidade. Então, as mudanças climáticas, a crise Na climática, tela, o termo ela em chegou letras muito brancas. antes do que se esperava. A ciência já tinha desenhado digamos assim, um futuro mais próximo, mas esse futuro se tornou presente e chegou. Ele já está aí presente. Cenas aceleradas da saída do metrô Trianon, MASP. E detalhe de um bloco de cimento. Nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Na galeria, Não é só nas reportagens da TV, nas reportagens dos jornais, a gente vê isso claramente no nosso dia a dia. Exemplos são muitos, né? A gente pode ver, teve uma mortandade de antílopes no Cazaquistão recentemente. O antílope já é ameaçado de extinção, mas teve uma temperatura tão alta que chegou a 37 graus da região que eles vivem e o corpo deles simplesmente não pôde atender aquela alta temperatura porque houve uma criação de bactérias. bem de perto, folhas secas na grama verde. Na Austrália, a gente teve uma mortandade muito grande também de morcegos raposa. Eles são dispersores de sementes e teve uma mortandade muito grande desses animais. E aqui no Brasil também a gente vê animais anfíbios, peixes que estão desaparecendo. A gente está tendo um problema de embranquecimento de corais na nossa costa. Se a gente pegar a costa dos corais, que é ali em Alagoas, que é a maior área marinha de proteção ambiental do Brasil,
está ali na região, ela começa lá na fronteira com Pernambuco e vai descendo por Alagoas, onde vive o peixe-boi, quer dizer, onde vive o mamífero marinho mais ameaçado de extinção no Brasil, que tem um projeto muito bonito ali de preservação do peixe-boi, mas essa área também está sofrendo muito, os corais embranquecendo, e os corais, eles são seres vivos, né? E eles são um ambiente que fornece alimento para as espécies marinhas, ele é também um abrigo para outras espécies, né? Então a gente está vivendo esse desequilíbrio. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente ouviu falar, nós estamos vendo, né? Dedos com unhas vermelhas nas cordas da viola, enquanto a outra mão desliza o arco nas cordas. Quando falamos de crises ambientais, a gente tende a mostrar números, situações que parecem ser negativas, mas na verdade não são, porque a gente está falando de realidade, né? E também não estamos falando de futurologia. Já falamos num passado. Aponta para trás. Então hoje são coisas que acontecem. Mas eu acredito alternâncias dele e da que viola. O planeta a gente tem uma salvação que eu digo, a gente pode mitigar sim todo esse processo que está acontecendo aí, né? O planeta tem 4,5 bilhões de idade, de vida, né? O Homo sapiens tem entre 200 mil, 100 mil anos, né? Há 10 mil anos, o Homo sapiens ele parou, ele conseguiu se fixar. É muito pouco na história, né? Se a gente comparar com a história do planeta, é muito pouco. E a gente, realmente, nós destruímos muito nesse pouco tempo. Mas o que eu vejo hoje, assim, de positivo, que tudo isso que vem acontecendo com o planeta, que vem sendo afetado de forma negativa, tem uma geração nova que está vindo aí que está muito atenta. Uma coisa muito interessante que a gente não viu no inicinho do século XXI, que existe uma preocupação ambiental que não se tinha antes. Na tela, importância das discussões hoje é discutido ambientais. em sala de aula, é discutido no cinema, é discutido em série de TV, livros de ficção publicados que estão relacionados com o meio ambiente. Então nunca se falou tanto. Se para sim para falar o meio ambiente. Então existe uma corrente muito, muito interessante e que nem é só a nova geração. Tem pessoas também que acordaram e falaram, opa, peraí, a gente precisa colocar agora este movimento ambiental de cuidar do planeta nos trilhos. Então a gente tem setores do governo que estão trabalhando para isso, temos setores empresariais que também estão olhando com mais carinho e com mais cuidado, e temos setores da sociedade civil que até criaram movimentos. Vista da cidade. Onde que a gente ia pensar tempos atrás, a gente vê movimentos na rua, né, pelo planeta, né? Movimentos mesmo, de ir para a rua, de ruas serem invadidas, né, para salvar o planeta, Europa, Estados Unidos, Brasil, a gente vê isso. Então existe vamos dizer, tem um ar novo e um rejuvenescimento dessa discussão sobre o meio ambiente, e isso é muito positivo. A gente vê que hoje, assim, as crianças, a gente pegar as crianças menores, né, elas, ao mesmo tempo que elas já nascem capacitadas para mexer num equipamento, num celular, né? Elas já estão ali, parece que com os dedinhos funcionando, elas também falam assim, elas também olham para você e falam, olha, o lixo é no lixo, o papel é aqui para reciclar. Então elas também estão nascendo com essa capacidade dessa interpretação que a gente não tinha. Então tem uma coisa nova surgindo aí. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que alimentar isso, né? Porque está passando na nossa frente. Essas coisas positivas estão passando na nossa frente. Então, temos que alimentar. Sob o fundo escuro, a viola de madeira avermelhada vista de perto e o arco que desliza nas cordas. Agora, a violonista é vista da cintura para cima. Ela é branca, de cabelos pretos presos, dividido ao meio. Usa uma camiseta cavada cinza. A base da viola está apoiada em seu pescoço e ela segura o arco com a mão direita e dedilha sobre as cordas com a esquerda.
educação é a base de tudo. Sérgio na galeria. É a base política para a gente entender o mundo politicamente, é a base para a gente entender a economia, é a base para a gente entender o respeito com as pessoas. E a educação ambiental é a base para a gente entender o que tem mais de emergente hoje no planeta, que são as crises climáticas. Panorâmica da cidade em dia claro. É o grande desafio do século XXI. E se a gente vive num mundo com crise, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue crescer, a gente não consegue plantar, a gente não consegue ter uma indústria saudável economicamente, né? Tudo começa a ser afetado. Pessoas em faixa de pedestre. A gente tem que ter uma educação global, que eu digo, no seguinte sentido: a gente tem que educar crianças, jovens, universitários, pessoas mais velhas. Todo mundo tem que fazer parte dessa educação ambiental, porque eu não acredito muito nessa coisa da gente falar assim, que planeta, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Ok, isso é legal. Mas isso também é muito perigoso, porque pode nos deixar numa situação de conforto. Eu não sou responsável neste momento. O que eu vou deixar para o meu filho? Não, a gente tem que pensar o planeta agora, porque nós estamos vivendo nele. Todos nós dependemos desse planeta. Créditos. Instituto CPFL. Raava Audiovisual. Direção: Rafael Escoculha, Rafael Tomás. Direção de fotografia: Rafael Escoculha. Trilha sonora original: Rafael Tomás. Legendagem: Lucas Lazzarini. Intérpretes de Libras: Tiago Laubstein, Maurício Gucci. Tradução: Érico Milani. Roteiro de audiodescrição e narração: Bel Machado. Consultoria: Felipe Mianes. Gravação e mixagem de audiodescrição: Vitrola Digital Studio.